Sabemos que durante a semana, às vezes é difícil, but the word of God is being preached here. mas a palavra do Senhor está sendo pregada nesse lugar. And it's truly amazing and powerful to see. E é how he moves. verdadeiramente maravilhoso ver o poder que o Senhor age aqui. And on that note, Downey will be collecting the offerings. Tendo dito isso, a Dani vai estar coletando as Kids ofertas e and os dízimos. teens are dismissed for their classes. Crianças e adolescentes podem ir para suas aulas. God bless. Deus abençoe. Amen. Thank you. Obrigada. E professora Simone hoje. Teacher Simone Samuel vai estar today. feliz. Samuel's probably so happy. Amen. Amém. O nosso Deus é bom, o nosso Deus é fiel. Our God is good, our God is faithful. Você vai ajeitar aqui, botar desse lado. Amém. Amém. Quem está feliz de estar na casa do Senhor? Who is happy to be in the house of the Lord? Amém. Deus é muito bom, Deus é muito fiel. Amen. God is so good and so faithful. O tema da nossa mensagem essa manhã The theme of our message this morning é sobre quando tudo não é tudo. is about when all to us, all is not truly all. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Close your eyes and let's pray to the Lord. Senhor, estamos aqui na tua presença. Lord, here we are in your presence. E nessa manhã, Senhor, And this morning, abrimos o Lord, nosso coração e a nossa mente we open up our hearts and our minds para receber tudo aquilo que o Senhor tem para to nós. receive everything that you have for A us. tua palavra é viva, a tua palavra é eficaz. Your word is alive. A tua palavra é maravilhosa, que trabalha em nós. Your word is wonderful and it works within us. Então, nessa manhã, Senhor, nós entregamos tudo que nós temos aos teus pés. So this morning we surrender everything that we have at your feet. Fala conosco, Senhor. Speak to us, Que eu seja Lord. somente um instrumento, May I only be a vessel, mas que seja o teu Espírito Santo but may it be your Holy que Spirit fale conosco, que nos convença, that speaks to us, that convicts que nos us, transforme that e transforms que nos us, ame nessa manhã. and that loves us this Em morning. nome de Jesus nós In oramos. Jesus' name we pray. Amém. Amen. Amém. Quando tudo não é tudo. When all is not all. Eu sei que não faz sentido nenhum. And I A know that frase it makes também não faz sentido em português, também não faz sentido em inglês. Fiquem no tranquilos. sense. Don't worry, because it doesn't make sense in Portuguese and it doesn't make sense in English either. Mas eu vou falar sobre uma história que é muito famosa na Bíblia. And I'm going to talk about a very well-known story in the Bible. Que se você é crente há um ano, That if you're a Christian, you've been a Christian for 1 year, até se você vai, vamos lá, se você é crente por 6 meses, even if you're a Christian for 6 months, você já ouviu essa história pelo menos uma vez ou 2 vezes. you've already heard the story once or twice already. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia So I want to invite you to open your em Bibles Marcos 10, que nós vamos falar sobre o jovem rico. in Mark 10 because we're going to talk about the young rich man. Vamos ler de Marcos 10, 17 a 22. We're going to be reading Mark 10 from 17 to 22. E eu sei, queridos, que a gente sempre tem na tela. And I know that we always have it on the screen. Eu e o pastor Thomas fazemos com muito carinho os slides. Pastor Thomas and I do the slides with a lot of care. Mas se você tem a sua Bíblia, But if you have your abra na sua Bible, Bíblia. open it É in tão your bom Bible. também a gente poder ler na nossa própria It's Bíblia. so good for us to be able to read it Talvez in você our tenha own Bibles. marcações já dessa Maybe passagem. you already have this passage Ou talvez você highlighted. possa fazer algumas marcações hoje. Or maybe you can highlight some today. É muito bom quando a gente tem uma Bíblia nossa. It's so good when we have our own Bible. Então vamos ler juntos Marcos 10, 17 a 22. So let's read together Mark 10 verses 17 to 22. Que diz assim: That says, Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá e venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. As Jesus started on his way, a man ran up to him, fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. You know the commandments. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, you shall not defraud, honor your father and your mother. Teacher, he declared, all these I have kept since I was a boy. Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said.
Go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me." At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Não sabemos o nome desse jovem. We don't know the name of this young Nós man. sabemos que ele era jovem We know that he was young, e sabemos que ele era rico. and we know that he was rich. Então a gente chama ele de jovem rico. So we call him the young rich Nós man. não temos mais nenhuma outra informação sobre ele. But we don't have any other information about him. E a gente vê aqui que ele chega, ele corre na direção de Jesus. And we see here that he runs in Jesus' direction. Ele se coloca de joelhos diante de He Jesus. kneels down before Jesus. Era um homem que parecia, um jovem que parecia muito educado. He was a young man that seemed very polite. Ele chama Jesus de bom mestre. He calls Jesus a good teacher. Pelo visto, ele tinha uma boa conduta, porque ele fazia ali as It leis. seemed like he had good conduct because he followed the law. Mas vamos ver que esse jovem provavelmente estava à procura de mais. But we see that this young man was searching for more. Ele não sabia o que era, mas ele sabia que tinha algo que ele não He tinha. didn't know what it was, but he knew that there was something that he was lacking. Mas a verdade é que no final das contas, o jovem achava que já tinha tudo. But at the end of the day, he thought that he had E everything. talvez tudo fisicamente aquele jovem poderia ter. And maybe that young man had everything physically. Ele era jovem, He was young. provavelmente ele estava ali não sei se ele estava na flor da idade, como a gente chama, mas podia ser forte ou não. I don't know if he was in the peak of his age, Ele era rico, tinha riquezas ali na terra. but he was rich. He had riches on this Ele era earth. educado. He was polite, Ele já fazia educated. tudo na lei que a lei He pedia. did everything that the law Era asked of him. provavelmente aquela pessoa que você olha e fala assim, um bom menino. Probably that person that you look and say, he's a good Nossa, boy. olha que jovem exemplar. Look at this young man, how exemplary he is. E aí a gente tem esse menino que se joga na frente de And we Jesus. have this man who throws himself E a Bíblia at Jesus' feet. deixa claro que ele se ajoelha diante de Jesus. And the Bible makes it clear that he kneels down in front of Jesus. E ele pergunta, como, bom mestre, como eu posso ser salvo? And he says, "Good teacher, how can I be saved?" Ele queria algo a mais. He wanted something Ele more. estava à procura de uma resposta. He was looking for an answer. E ele foi ao lugar certo para pedir, And he went to the right place to que é ask this. sempre aos pés de That Jesus. is always at the feet of Jesus. Então esse menino começa bem. So this young man started out Esse well. jovem quer fazer uma pergunta, quer uma resposta, He wants to ask a question. He wants an answer. e ele vai e se prostra aos pés de And Jesus. he goes, he kneels at the feet Ele of estava fazendo Jesus. tudo certo. He was doing everything right. Ele via Jesus como um bom mestre. He saw Jesus as a good teacher. E aí a gente vai ver, claro, a resposta de Jesus para ele. And of course, we see Jesus' answer to E só him. um parênteses aqui sobre essa resposta de And Jesus. just a parenthesis here about this answer that Jesus gave. Quando ele fala que só Deus é bom, When he says that only God is good. ele não está falando que Jesus... Aqui ele não está se dizendo que Jesus não era bom. Jesus is not saying that he is not good. Mas vamos lembrar, esse jovem estava vendo Jesus somente como um bom mestre. But let's remember, this young man was only seeing Jesus as a good E o que teacher. Jesus está mostrando para ele, olha, como homem, nenhum homem é bom. And Jesus is telling him, as a man, no man is good. Mas como Deus, But as a God, eu sou bom. I am good. Até porque, se vocês lembram, quando Jesus pergunta para os discípulos quem ele era, Because if you remember when Jesus asked the disciples who he em was, João 10, Pedro vai responder, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. in John 10, Peter says, "You are the Christ, the Son of the living God." E aí Jesus vai responder, eu sou o bom pastor. Then Jesus says, "I am the good shepherd." Então, o que Jesus estava mostrando para ele, olha, como bom mestre, So eu não sou bom Jesus como was mestre showing him terreno. that as a good teacher, I'm not good as Mas a se ele earthly teacher. declarasse que ele era Cristo, o Filho de Deus, But if he declared that he was the Christ, the Son of God, provavelmente ele ouviria que ele era, sim, o bom pastor. he would probably hear that yes, he was a good shepherd. Então, não é que Jesus não era bom, So it's not that Jesus mas a wasn't good, percepção daquele jovem ainda não estava completa. but the perception of that young man was not complete yet. E aí Jesus começa a responder a pergunta And then Jesus daquele jovem. starts answering the question of that young man. E aí ele fala sobre todos os mandamentos, And then he talks about all the na commandments, verdade sobre alguns dos mandamentos. some of the commandments. E aí o jovem declara, And then the young man declares, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. "Master, all of these I have kept since my youth." Jesus olhou para ele e o amou. And Jesus looked at him and he loved him. E falou, falta uma coisa para você. And he said, "Yet one thing you lack." O jovem declara, então, na frente de Jesus, que ele estava fazendo tudo certo. So the young man declares in front of Jesus that he was doing everything right. Que ele cumpria tudo o que precisava, That he fulfilled everything that he que ele needed to. fazia, nada faltava para ele no âmbito natural. Nothing was lacking to him in the natural world. Mas quando a gente para analisar essa passagem, But when we stop to analyze this passage, tem uma escrita de Marcos there is something that Mark writes que é linda, que ele fala, Jesus o amou. that is something beautiful that he says. Jesus looked at him and he loved him. Eu imagino aquele jovem prostrado diante de I Jesus. imagine that young man kneeling before Jesus. Jesus falando, olha, você precisa cumprir os And mandamentos. Jesus says, "You need to fulfill the O commandments." jovem fala que tem feito tudo And isso. he says that he's been doing all of Aí that. Jesus para tudo, olha para ele. And Jesus stops everything, looks at E a him. Bíblia diz muito claro que Jesus amou ele. And the Bible says very clearly that he E loved him. provavelmente naquele momento Jesus já sabia toda... Jesus, claro que conhecia toda a história daquele menino. Of course, Jesus knew the entire story of that young man. E aí Jesus
Jesus olha para ele, Then ele Jesus ama ele. looks at him, loves him, E é como se Jesus falasse, olha, eu sei que você se esforça. and it's like Jesus is saying, I know the Eu effort that you put in. sei que você acha que você tem tudo. I know that you think you have Mas o everything. tudo que você acha que você tem But the everything that you think you have ainda não é tudo. is still not E aí everything. ele vira para ele e fala, And then he turns to him and says, lhe falta uma coisa. one thing you lack. E eu imagino que talvez essa não tenha sido a resposta que o jovem queria. And I imagine that that is not the answer that the young man O wanted. jovem queria saber o que ele tinha que fazer. He wanted to know what he needed to O do. jovem não queria saber o que ele não estava He fazendo. didn't want to know what he wasn't doing. O jovem veio para Jesus perguntando, ok, o que eu tenho que fazer para alcançar essa vida eterna? He came to Jesus asking, what do I need to do to get this eternal E life? aí Jesus vira para ele e aponta o que faltava. And then Jesus comes to him and points out what he A, was ver- lacking. a verdade é que a nossa vida com Deus, The truth is that our lives with God, Jesus aponta o que nos falta Jesus points out what is porque lacking for us Ele nos ama. because he loves us. Jesus, ele traz aquilo que estava no escuro. Jesus brings out what was in the dark. Essa semana a gente estava na casa da Carla This week we were at Carla's house e aí a Carla estava me mostrando um aspirador que ela tem novo. and she was showing me this new vacuum that she has. E é um aspirador que quem tem cachorro sabe que a gente precisa aspirar a casa pelo mínimo, no mínimo 3 vezes ao dia. If you have dogs, you know that we need to vacuum the house at least 3 times a day. Se você tiver um cachorrinho pequenininho igual o da Daiane, talvez não. Talvez If you uma have vez seja A suficiente. little dog like Diane, maybe once is enough. Mas se você tem um cachorro médio ou grande, você tem que aspirar a casa. But if you have a medium or big dog, you have to vacuum the E aí a house. Carla estava me mostrando o aspirador dela novo. And she was showing me her new vacuum. E aí ela apagou a luz e falou assim, olha só o que o aspirador faz. Aí apagou a And then luz. she turned off the lights and she said, look at what my vacuum E aí o does. aspirador tem uma luz, eu não sei se é neon, não sei o que é, uma luz gigantesca que mostra todos os pelos da casa. And then the vacuum has this light that shows every single hair that is on the floor. Aí ela tava falando, a melhor hora pra eu fazer isso é de noite, porque aí eu vejo tudo. And she said, the best time for me to do this is at night because then I see everything. E a gente tem um parecido em casa, não tem uma luz tão grande, mas a gente tem um parecido em casa. We have a similar one in our house that E the é light is a little bit smaller. triste, queridos, porque às vezes a gente arruma a casa, It's so sad because sometimes we get our whole house a tidy, gente aspira tudo, we vacuum everything, mas sempre tem um pelo quando aquela luz é acendida. but there is always a hair when we have that light. O chão que tem lá em casa é um chão que ainda disfarça um pouquinho. The floor that we have in our house kind of blends in with Mas whatever se hair. você coloca aquele aspirador, você vai ver que tem muito e muito pelo ainda. But if you put that vacuum, you see that there's still hair on the floor. E a verdade, quando a gente coloca luz, But the truth is that when we put light, até aquilo que a gente achava que estava limpo, even what we thought was clean, a gente vai encontrar we coisas. will find something. E é isso que Jesus estava fazendo com aquele menino. And that's what Jesus was doing Estou with that chamando de young menino, man. mas ele era um jovem homem, né? I call him a boy, but he Mas was a a gente young vai man. ver, e era exatamente isso que Jesus estava fazendo com aquele jovem. And that is what Jesus was doing Ele with that falando, young olha, man. parece que está tudo limpo. He was saying, it looks like everything Parece is que clean. está tudo It perfeito. looks like everything is perfect. Mas falta uma coisa para você. But one thing you lack. E aí ele fala, me segue. And he's saying, follow me. Então o que Jesus está mostrando para aquele menino, para aquele jovem, So what Jesus is showing that young é que man tinha algo que ainda faltava. is that there was something lacking. O que Jesus faz com a gente também What Jesus does to us as é que well muitas vezes ele também vai nos mostrar o que nos falta. is that many times he's also going to show us what A we are gente quer a lacking. resposta do que precisa ser feito. We want the answer of what do I need Queridos, to do. às vezes Deus vai falar o que você tem que parar de fazer. And sometimes Jesus is going to tell us what we need to stop doing. Isso já aconteceu com você alguma vez? Has that ever happened to you? De você estar orando e na hora você ver a correção de Deus? You are praying and immediately you feel God's correction. Às vezes a gente entra na nossa oração, a gente coloca todos os nossos ais diante do Senhor. Sometimes we go into the prayer and we put all of Todos os nossos A+, todas as nossas notas boas. all of our good grades in front of Jesus. Mas a verdade é que muitas vezes o Espírito Santo vem e fala assim, opa, nessa área você está com C. But many times the Holy Spirit comes to us and says, in this area you have a C. Jesus, ele não faz isso para entristecer o jovem. Jesus doesn't do this so he can make the young man sad. Ele faz isso porque ele ama aquele He jovem. does this because he loves that young Por man. isso que Marcos deixa claro, Jesus olhou e o amou. That's why Mark makes it clear Jesus looked at him and E loved him. então Jesus falou, lhe falta uma So coisa. he said, there's one thing you lack. Quantas vezes nós estamos em oração ao Senhor How many times are we not in prayer to the e Lord? Jesus vai mostrar exatamente aquilo que nos falta. And Jesus shows us exactly what is missing. E se ele corrige é porque ele ama. And if he corrects, it's because he loves. Até porque Jesus deixa claro para quem ele veio. Because Jesus makes it clear to whom he came. Lucas 5, 31, 32 diz, Jesus lhes disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Luke 5:31 and 32, Jesus answered, it's not the healthy who need a doctor, but the sick. I have not come to call the righteous, but sinners to repentance. Quando o Espírito Santo nos mostra um pecado, When the Holy Spirit shows us a quando a sin, gente é convicto a um arrependimento, when we are convicted to repent, está acontecendo exatamente aquilo que ele veio para fazer. he's doing exactly what he came to do. Quando a gente vai para Hebreus 12, 5, 7,
When we go to Hebrews fala sobre 12, pai que nos corrige porque ele nos ama. it talks about a father who corrects us because he loves us. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Perseverem na disciplina, Deus os trata como filhos. Ora, que filho não é disciplinado pelo pai? And have you completely forgotten his word of encouragement that addresses you as a father addresses his son? It says, "My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when he rebukes you, because the Lord disciplines the one that he loves, and he chastens everyone he accepts as his son. Endure hardship as discipline. God is treating you as his children. For what children are not disciplined by their father? O Senhor disciplina a quem ele ama. The Lord disciplines the ones O que ele that está he loves." falando é um pai, quando ama, ele disciplina. What he's saying is when a father loves their child, they discipline O them. Senhor, ele disciplina a gente porque ele nos The ama. Lord disciplines us because he O loves que o us. Senhor estava fazendo com aquele jovem é porque ele amava aquele jovem. What the Lord was doing with that young man is because he loved E him. queridos, ele queria que aquele jovem fosse And he salvo. wanted that young man to be saved. Ele queria que aquele jovem o He seguisse. wanted that young man to follow Mas para him. isso existia algo que precisava mudar. But for this, there was something that needed to change. Quando a palavra do Senhor nos incomoda, When the word of the Lord bothers us with something, quando o Espírito Santo fala com você algo que precisa ser mudado, and when the Holy Spirit tells you something that you need to change, mesmo que seja desconfortável, even if it's uncomfortable, é porque Deus nos ama. it's because God loves E us. quem ama, queridos, disciplina. And the ones that love, they discipline. Porque se não disciplina, vai ser perdido. Because if you don't discipline, then you're going to get Se não lost. disciplina, não tem direção. If there's no discipline, there's no direction. E aí ele continua ainda em Hebreus falando: os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Deus, porém, nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim motivo de tristeza. Vamos lembrar do jovem rico. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebrews continues, our parents disciplined us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good in order that we may share in his holiness. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Uma vez eu estava orando ao Senhor Once I was praying to the Lord, e eu orava para o Senhor e eu perguntava por que essa coisa não tinha acontecido. and I was praying and I was asking why this thing hasn't E happened. eu falava com o Senhor, questionava. And I was talking to the Lord and I was questioning. E aí eu questionando, perguntando por que não tinha acontecido, ou por que tinha acontecido dessa And I forma. was questioning, asking why it hasn't happened or why it was happening in this E eu way. lembro até hoje desse momento. And I still remember E this não foi só moment. uma vez, não. It wasn't only once. Mas eu lembro exatamente, especificamente desse dia. But I still remember this exact day. Em que na hora que eu orava, That as I was praying, na hora que eu perguntava, as I was asking, na hora que eu estava ali questionando, as I was questioning, eu lembro que o Espírito Santo, com amor, I remember that the Holy Spirit with love. foi duro, mas foi com amor. It was hard, but it was Eu lembro with que love. na hora que eu estava orando, I remember that as I was praying, a palavra que veio é: the word that came to me was, quem sou eu para questionar os planos do Senhor? who am I to question the plans of the Lord? Nosso Deus, sou eu o Deus que mente? Am I the God who lies? E na hora eu parei, And immediately I pedi perdão. stopped and I asked for forgiveness. porque eu fui disciplinada naquele momento. Because I was disciplined in that moment. E na hora eu falei: uau, a gente acha que a gente merece muita coisa. And I said, wow, we think we deserve so much. Mas quem sou eu para duvidar dos planos do Senhor? But who am I to doubt the plans of the A Lord? gente está muito acostumado a gente pedir coisa e a gente receber. We are so used to asking for things and then receiving A gente está them. muito acostumado a gente ir diante de Jesus e a gente ouvir o que a gente quer. We are so used to going before Jesus and then listening, hearing Queridos, what we want to não hear. funciona assim com Jesus. That's not how it works with O Jesus. jovem estava procurando algo que ele queria The fazer young man was looking for what he needed to do, e ele ouviu o que ele não queria ouvir. and he heard what he didn't Se want to você hear. vai diante do Senhor, If you go before the Lord, esteja preparado para ouvir o que você não quer ouvir. be prepared to hear what you don't want to Porque hear. isso é porque ele nos ama. Because that is because he Querido, loves se us. você só fala o que o seu filho quer ouvir, If you just tell your child what they want to você não está hear, amando o seu filho. you are not loving your child. Você não está direcionando o seu You filho. are not directing É a your mesma child. coisa que Deus está falando pra gente aqui. It's the same thing that God is telling Hebreus us here. menciona algo lá em Provérbios. Hebrews is mentioning something in E ele Proverbs traz à tona e fala assim: olha, vocês se esqueceram disso? and brings it to light and says, did you forget about Que Deus nos disciplina porque Ele nos ama. that God disciplines us because he loves us? Se a gente escutar algo que a gente não quer ouvir, If we hear something that we don't want é to porque hear, Deus nos ama.
It's because God loves us. É porque Ele quer que a gente seja It's transformado. because He wants us to be Porque Ele transformed. sabe que é melhor para nós. Because He knows that it's the best for us. A gente, muitas vezes a gente lembra da força dos discípulos Many times quando a we gente lê remember Atos. the strength of the disciple when we read Mas vamos Acts. lembrar que para eles terem aquela fé exemplar, But let's remember that for them to have that exemplary faith, quantas vezes eles não tiveram que ouvir de Jesus? how many times didn't they hear from Jesus? Homens de pouca fé. Men of little faith. Vários momentos em que os discípulos não estavam crendo. So many moments that the disciples were not Jesus vira believing. para eles e fala: olha, homens de pouca fé. Jesus turns to them and said, "You men of Vocês não little já faith. viram o que eu já Didn't fiz? you see what I've already done?" E aí Jesus corrige os seus And then discípulos. Jesus corrects the A gente sabe que tem disciples. correção muito mais dura que Pedro já recebeu. We know that Peter received a lot of harsh Mas a gente corrections, vai ver que eles precisaram passar por aquilo but we see that they needed to go para que a through gente that visse a fé exemplar em Atos. so that we could see their exemplary faith in Faz Acts. parte, queridos, nós sermos disciplinados por It's Jesus. part of it being disciplined by Faz Jesus. parte, muitas vezes, a gente ouvir algo que a gente não gosta. Sometimes we're going to hear something that we don't Se like. é bíblico, If it's se é o biblical, que Jesus quer que a gente if it's faça, what God wants us to do, a escolha é nossa. the choice is A gente ours. pode ficar emburrado com Deus. We may be upset with A gente God. pode ficar triste que nem o jovem rico. We can be sad like Ou a the young gente pode rich man. assumir a nossa responsabilidade, Or we can recognize our pedir perdão responsibility, e ask deixar for que o Espírito Santo nos transforme. and let the Holy Spirit A transform decisão us. é nossa. It's our decision. Mas a palavra do Senhor, ela vem corrigir sim. But the word of the Lord comes and corrects us. Ano passado, eu lembro que essa foi uma oração que eu fiz diante do Senhor. Last year, remember, this was a prayer that I Falei, made to the Senhor, Lord. me corrige, me I said, disciplina, Lord, correct me, me discipline me, poda. E eu fui podada. refine me, and I was E eu refined. fui corrigida. And I was E corrected. graças a Deus por isso. And thank God E que for esse that. ano que Ele me corrige ainda Because mais. He corrected me even more this year. Correção que vem de Deus. A correction that comes from É the Lord alegria porque a gente sabe que é porque Ele nos ama. is joy because we know that He loves us. Se Deus não se importasse, Ele não corrigia, If God queridos. didn't care, He wouldn't correct. Mas é porque Deus nos ama, Ele But se importa. But it's because He loves us, He cares. E é por isso que Ele nos corrige. And that's why He corrects O us. jovem achava que por ele ter cumprido toda a lei, The young man thought that because he fulfilled the law, ele já tinha tudo que ele precisava. he had everything that he needed. Mas Jesus mostra que ainda lhe faltava tudo. But Jesus showed him that he was still missing Faltava everything. o coração. He was missing the heart. Deixa Deus corrigir, deixa Deus dirigir, deixa Deus falar, Let God correct you, direct you, deixa speak. Deus incomodar, Let Him bother deixa you. Deus te mostrar o que você precisa mudar. Let Him show you what you need to change. É desconfortável quando a gente vê quão orgulhosos nós somos, It's uncomfortable when we see how proud o we quão are, rancorosos às vezes nós somos, how bitter we are o quão sometimes, mimados às vezes nós somos. how spoiled we are E sometimes. muitas vezes, quando a gente está no nosso relacionamento com Deus, And many times when we are in a e relationship aquele with the relacionamento Lord, profundo com Deus, in that deep relationship with the Lord, Deus nos mostra, olha, tira esse orgulho daí. God shows us, take that pride away. Olha, você está sendo ganancioso. You are being greedy. Você está sendo presunçoso. You are being Você presumptuous. está sendo rancoroso. You are being bitter. Nós precisamos entender que quando Deus está nas nossas vidas, We need to understand that when God is in our lives, não tem como não haver transformação. there is no way to not have E para haver transformation. transformação, And for transformation não to come, tem como não haver correção. there is no way for correction Mas not a to be there. correção em amor. But correction is love. E quando a correção vier, And when the correction a comes, gente precisa deixar o Espírito Santo atuar em we nós. need to let the Holy Spirit move in Senão us. nós vamos agir igual ao jovem rico Otherwise, we're going to be just like that rich que, young man que desistiu. who gave up. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido. Afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, he said. Go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come and follow me. At this, the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Aqui foi o momento que tudo poderia ter mudado na vida desse jovem. This was the moment that everything could have changed in the O life of this young man. maior convite de todos foi feito para ele. The biggest invitation of all was given to him. O mais interessante foi que Jesus ele não só falou o que ele precisava mudar, The most interesting thing is that Jesus didn't only tell him what he mas needed Jesus to falou: change, venha e siga-me. but Jesus said, "Come and follow Depois me. que você fizer o que eu falei para você fazer, After you do what I told you to do, vem e siga-me. come and follow Queridos, me." que privilégio era ouvir isso de What Jesus. a privilege it was hearing that from Jesus. Jesus mesmo estava chamando esse jovem para segui-lo. Jesus was calling that young man to follow Esse him. não foi um chamado que Jesus fez para This todos. was not a call that Jesus did for Jesus vira everybody. para esse jovem, ele ama esse He jovem, turns to this man, he loves ele this corrige man. esse jovem He corrects him. e ele fala: olha, vem e siga-me para você aprender. And then he says, "Come and follow me so you can learn." Mas diante disso tudo, o jovem não prestou atenção no siga-me. But despite all of this, the young man did not pay attention to the Sabe follow no que me. ele focou? Do you know what he paid attention to? Venda tudo. Sell everything. Ao invés de ele focar no siga-me de Jesus, Instead of
focusing on the follow me of Jesus, ele focou somente no venda tudo que você tem. he focused only on the sell everything E that aí you a have. gente vai ver que ele se entristeceu. And we see that he got sad. Queridos, Jesus falou pra ele que ele teria um tesouro no céu. Jesus told him that he would have treasure in Mas heaven, ele ficou preocupado com o tesouro but he terreno. was worried about the earthly Você treasure. entende como nós também somos esse jovem rico muitas Do vezes? you understand how many times we are this rich young man? Jesus promete pra gente coisas eternas. Jesus promises us eternal A gente things. nem escuta. We don't even Porque a gente tá listen. tão preocupado com as coisas que a gente tem hoje. Because we're so focused on the things that we have today. A gente tá aqui na igreja já preocupado com o trabalho que a gente tem que fazer amanhã. We are at church and we are already worried about what Porque we as have to coisas do eternas tomorrow. não importam tanto. Because the eternal things don't O que really mais matter. importa são as coisas What terrenas. truly matters are the earthly things. Pastora, você tá pregando, mas assim, eu tô com dor. Pastor, you're preaching, but I feel Pastora, pain. você tá falando pra caramba, eu tô You're cansada. speaking so much and I'm tired. Ai, qual vai ser a comida hoje? What's gonna be the food Ah, espero que today? tenha feijão, porque se não I- tiver feijão não tem graça. I hope there's beans because if there are no beans, it's not fun. Não é assim que a gente vive? Isn't that how we live? É exatamente como o jovem rico. It's exactly how Ele nem like the rich young ouviu o man. He siga-me. didn't even hear the Ele só follow me. ouviu o venda tudo. He only heard the sell Queridos, se everything. eu falasse hoje, venda tudo. If I said today, Acabou. sell everything, it was over. E aí a gente fica tão preocupado com as coisas que a gente tem. And we get so worried about everything that we E essa have. passagem não é sobre dinheiro só não, tá? And this passage is not only Eu about sei que as money. pessoas amam falar dessa passagem somente com I dinheiro. know people love to talk about this Até passage porque with money. a gente não vai ver Jesus falando isso pra todos, não. But we don't see Jesus saying this to everybody. Jesus está falando pra esse jovem rico porque ele sabia que era o que esse jovem rico precisava fazer. But he did that to these young men because he knew that that's what he needed to do. Mas então a gente tem aqui esse momento em que Jesus fala: siga-me, você terá tesouros nos céus. So we have this moment where he said, follow me, you will have treasures in heaven. Mas ele saiu triste por causa do venda tudo. But he left and he was sad because of the sell everything. Jesus falou falou algo muito específico para esse jovem. Jesus said something very specific to that young man. Porque ele sabia que para esse jovem realmente seguir Jesus, Because he knew that for this young man to truly follow Jesus, era necessário que ele vendesse tudo. it was necessary for him to O coração sell desse everything. jovem, a prioridade desse jovem não era Deus. The priority of this man was not God. O que Jesus estava pedindo para esse jovem What Jesus was asking é for que ele this young deixasse man tudo para trás e o seguisse. E foi a mesma proposta que Jesus fez para os is discípulos. for him to leave everything behind and follow him, which was the same proposal that he gave to the Alguns disciples. discípulos deixaram suas redes. Some disciples left their nets behind. E não se engane não, queridos. And don't be Ah, mas para os mistaken. discípulos é mais fácil, eles eram só pescadores. Oh, for the disciples it's easier. They are just fishermen. Você acha que Mateus não tinha dinheiro? Do you think Matthew didn't have Como money? cobrador de impostos, As a- você acha que ele não tinha nenhum dinheiro para deixar para trás? Tax collector, do you think he didn't have money to leave behind? Assim como os pescadores deixaram as redes, Just like the fishermen left their Mateus nets também behind. deixou todo o status que ele tinha. Matthew also left all the Os status that he discípulos had. ouviram o siga-me. The disciples heard the E follow eles me, seguiram and a they Jesus followed Cristo. Jesus. A mesma proposta. Você entende a grandiosidade disso? Do you understand how great this A was? mesma proposta que Jesus fez para os 12, The same proposal that Jesus made to the Jesus 12, agora estava fazendo para esse jovem. now he was making to this Mas young esse rich man. jovem desistiu. But he gave up. Os 12, eles deixaram tudo para trás. And the 12 left everything behind. Que a gente possa agir mais como os discípulos May we act more like the e disciples menos como o jovem rico. and less like the young rich man. Deixa tudo para trás e siga Jesus Cristo. Leave everything behind and follow Jesus Jesus Christ. sabia que para aquele jovem realmente ter transformação de vida, Jesus knew that for the young man to have true transformation, era necessário que ele deixasse tudo. it was necessary for him to leave everything. Uma oração que eu e o pastor Thomas a gente sempre faz diante do Senhor A prayer that Pastor Thomas and I always make before é the que a Lord gente nunca ache que por a gente fazer muito, is that we never think that because we do a lot, a gente acha que a gente não precisa continuar entregando tudo. we think that we don't need to surrender Faz sentido? everything. Do you Que a understand? gente nunca ache por que que a gente está fazendo um monte de coisas, servindo a Deus, That we never think just because we're doing a bunch of things and we're que a serving the gente Lord, acha que a gente nunca precisa entregar tudo. that we don't think that we need to surrender O jovem everything. estava, eu obedeço a lei. The young man was saying, I follow the Eu vou law. pra igreja. I go to church. Eu oro. I pray. Eu leio a minha Bíblia. I read my Bible. E aí a gente acha que a gente ainda não precisa entregar And coisas. then we think that we still don't have things that we need to Ah, eu give. sirvo na igreja todo dia. Oh, I serve in the church every Eu chego day. aqui mais cedo para abrir a Bíblia. I come here early for the opening of the Bible. Queridos, a gente ainda precisa entregar tudo para o Senhor. We still need to surrender O everything que Ele to the pedir, Lord. a gente entrega. Whatever He asks, we E eu não estou give. falando de dinheiro aqui, And I'm queridos. not talking about Eu estou falando de money. tempo. Eu I'm estou talking falando de about time. prioridade. I'm talking about Eu estou falando do priorities. nosso amor a I'm Ele. talking about our love for Him. Eu estou falando da nossa dedicação a Ele. I'm talking about our dedication to Him. Eu estou falando de obediência à palavra dele. I'm talking about obedience to His É word. tudo que a gente precisa entregar para Ele. It's everything that we need to Ele give precisa Him. estar sempre em primeiro lugar nas nossas He needs vidas. to always be first in our lives. É muito interessante porque a vida ministerial, It's so interesting because E a our vida na ministry igreja? life and our church life. e hoje em dia, se você entra nas redes sociais, as pessoas saem falando um monte de besteira. Nowadays, if you go on social media, people say so many As things. pessoas falam assim, nossa, é um abuso espiritual. People say, oh, it's spiritual As pessoas abuse, servem a igreja People e serve the é, church. e é voluntário. and it's volunteer. Queridos,
Você só faz se você quiser. You only do it if you want O to. reino de Deus está aqui. The kingdom of A God palavra is de here. Deus diz: priorize o reino do Senhor. The word of the Lord says E não é só prioritize the servir na kingdom of igreja, God. não. And it's not Mas only é as serving at disciplinas church, espirituais também. but it's the spiritual disciplines as Mas well. nós só fazemos se a gente quiser. But we only do it Ninguém if we está te want to. obrigando a fazer. No one is making Nós you do fazemos it. porque a gente sabe que Jesus merece tudo. We do it because we know that Jesus E a deserves gente, everything. claro, queridos, e a gente faz com equilíbrio. And of course we do this with balance. Porque vai sempre o nosso primeiro ministério vai ser a nossa casa. Because our first ministry is always going to be our home. Mas se seus filhos também não entendem o quão bom é servir a Jesus, Because if your kids don't also understand how good it is to serve eles Jesus, precisam de exemplo. they need examples. E é claro que a gente vai sempre priorizar a nossa And família. of course we're always going to prioritize Mas our a gente family. prioriza a nossa família diante do But we Senhor. prioritize our families before Orando the com a Lord, nossa família. praying with our Lendo a family. Bíblia com a nossa família. Reading the Bible with our Mesmo em family. casa. Even at home. Nós continuamos servindo a Jesus. We continue to serve the Sabe por Lord. como é que a gente serve a Jesus? A gente não só serve Jesus na Do igreja. you know how we serve the Lord at home? We don't only do it at church. Jesus, Deus, te deu crianças hoje, God gave you children today, filhos hoje, kids today, para que você discipline eles no caminho do Senhor. so you can discipline them in the way of Deus the está te Lord. dando futuros missionários, God is giving you future futuros missionaries, evangelistas. future evangelists. Deus está te dando na sua mão para que você discipline essas crianças no caminho do Senhor. God is giving them in your hands so that you can raise them in the ways of the Lord. Toda vez que você ora com seus filhos, Every time that you pray with your toda vez que children, você rir com seus filhos, every time you laugh with toda your vez que children, você ama os seus every filhos, time that you love your queridos, toda children, vez que você perdoa os seus filhos, every time you forgive your você está children, servindo a Deus. you are serving the Você Lord. está servindo a Ele. You are Você está serving mostrando o amor de Deus nas suas You are casas. showing the love of the A Lord in mesma, your house. a mesma coisa nos nossos relacionamentos e The casamentos. same thing in our relationships and our O marriages. Jesus sendo a nossa prioridade. When Jesus is our Não priority, importa onde a gente estiver. it doesn't matter where we are. Nosso coração está nele. Our heart is in Him. E isso transforma tudo o que a gente é. And this transforms everything that we are. Você acha mesmo que Deus precisa fazer todas as nossas vontades Do you really think that Jesus needs to do our will só porque a gente está trabalhando na igreja? just because we're working at church? Ou que Deus tem que resolver essa história só porque eu acordei mais cedo hoje, 3 horas da manhã, para orar? Or that God needs to solve this problem just because I woke up super early in the middle of the night to pray? A gente acha que a igreja, que todo mundo precisa honrar a gente na igreja só porque a gente perdoou uma pessoa. We think that everybody at church needs to be honoring us because we forgave one person. A gente acha que amanhã a minha conta bancária precisa estar o dobro porque eu dizimei hoje na igreja. We think that tomorrow my bank account needs to double because I tithed at church. A gente acha que a gente faz tudo, We think that we que do a gente everything, merece tudo. that we deserve everything. Queridos, se você chegar com essa prepotência diante do Senhor, If you go with this pride before the Lord, sabe o que Jesus vai falar pra você? do you know what Jesus is going to tell you? Ele vai olhar pra você, He's going to look at you. ele vai te amar, He's going to love you. mas ele vai falar: And He's going to tell you falta uma coisa, one thing you o lack, seu coração. your heart. A gente vem diante do Senhor com muito orgulho. We go before the E eu Lord with falo so pra much mim pride. também. And I say this for Como myself eu já too. falei pra vocês que eu ouvi do Espírito Santo. Like I already told you that I heard from the E eu Holy reclamando Spirit. dos planos. And I was complaining about the plans. E exatamente o que o Espírito Santo falou pra mim: quem sou eu pra reclamar e duvidar dos planos de Deus? And exactly like the Holy Spirit told me, who am I to Queridos, complain about the plans of the A Lord? gente é muito prepotente muitas We are vezes. so proud sometimes. E desculpa falar isso, mas é verdade. And I'm sorry to say this, but it's true. E quando a gente vai diante do Senhor, And when we go before the não Lord, não são as nossas riquezas que nos salvam. it's not our riches that Não save são o us. nosso status que nos It's salvam. not our status that Queridos, saves us. é Jesus Cristo, é seguir a Ele, confiar nele, obedecer a It's Ele. Jesus Christ is following Him. It's obeying Him. O que a gente tem não é importante diante do What Senhor. we have is not important before the É Lord. quem a gente é. It's who we are. É o que a gente faz. It's what we do. É o nosso coração. It's our hearts. É a nossa mente. It's our minds. Examine o seu coração. Examine your heart. Porque muitas vezes Jesus nos mostra, Because many times Jesus shows us. mas a gente continua achando que a gente não tem nada para mudar. But we continue thinking that we have nothing to change. E muitas vezes nós precisamos deixar para trás. And so many times we need to leave things E behind. muitas vezes o mais difícil para algumas pessoas para ler essa história é falar assim: nossa, que absurdo Jesus pedir para ele vender tudo. And many times some people will read the story and they think how absurd for Jesus asked him to sell everything. Queridos, o mais difícil de ler essa história é a resposta do jovem. The hardest thing to read about the story is the young man's answer. Diante disso tudo, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Before all of this, the young man was upset and he went away sad because he had great wealth. Ele ficou entristecido. He was upset. Jesus falou para ele que ele teria tesouros no céu. Jesus told him that he would have treasures in heaven. Jesus falou para ele seguir a ele. He told him to follow him. E ele saiu triste porque ele tinha muito. And he left upset because he had so much wealth. O tudo não era tudo. The everything was not everything. Depois de ouvir o que faltava. When he heard what he was missing, Depois, porque vamos lembrar, queridos, ele estava desesperado. let's remember that he was desperate. Ele ajoelhou diante de He Jesus. knelt before E o que eu Jesus.
preciso fazer? What do I need to Quem aqui já do? viu um jovem apaixonado? Who here has seen a passionate Aquele young que a gente person? chama de primeiro amor. We go and we call E it aí their o first jovem love. vai lá, o que eu preciso fazer, And Senhor? then they go, Lord, what do I need to do? Eu morro por você. I will die Eu for entrego you. tudo por I will você. surrender everything to you. E aí Jesus vai e fala assim, então, ao invés de ir para a direita, vai para a esquerda. And then Jesus says, okay, then instead of going right, go left. Ah, não. Oh, no. Ah, não. Isso aí eu não consigo fazer, não. No, I can't do that. Isso aí já é demais para mim. That's too much for me. E ele vai querendo a resposta. And then they go one in the Ele answer. tem a resposta. He gets the answer. Ele tem promessas de tesouro no céu. He has the promise of having treasures Ele é in heaven. chamado para seguir aquele que é a He resposta. is called to follow the one who is the E ele answer. sai triste porque ele tinha muita coisa. And then he leaves upset because he was Ah, eu wealthy. tenho muita coisa na minha vida. Oh, I have so many things in my Ah, life. eu tenho muita coisa que eu tenho que lidar. There's a lot of things that I have to deal Jesus fala with. pra gente, o Espírito Santo fala pra gente, perdoa, deixa essa mágoa pra trás. The Holy Spirit tells us, forgive, leave this bitterness behind. Ah, eu não consigo. Oh, I can't. Ah, eu tenho muita coisa pra reclamar. I have a lot of things to Essa complain pessoa about. fez muita coisa pra mim. This person did too much to A me. gente sempre acha que a gente tem muito. We always think that we have so E sabe o much. que Jesus está falando para aquele And do you jovem? know what Jesus is telling that Eu young tenho man? algo melhor. I have something O que eu vou te better. dar é algo melhor. What I'm gonna give you is É better. mais. It's more. E por que a gente fica tão focado no nosso muito? And why do we get so focused on our Quando a Jesus lot está querendo dar melhor. when Jesus wants to give us what's better? A renúncia por Jesus sempre traz algo melhor. Renouncing something for Jesus always brings something better. Jesus não estava deixando esse jovem pobre. Jesus was not making that man poor. Pelo contrário, ele estava deixando ele rico no lugar certo. The opposite. He was making him rich in the right place, Aonde realmente importava. where it truly mattered. Nos céus. In heaven. Jesus não fala para ele vender tudo e fica por isso mesmo. Jesus doesn't tell him to sell everything and that's it. Jesus fala para ele, venda tudo. Jesus tells him E sell você terá everything. tesouros no céu. And you will have treasures in Você heaven. terá com seu coração no lugar You certo. will have your heart in the right place. Querido, Jesus estava dando o melhor para ele. Jesus was giving him the best. A gente fica com tanto medo de Jesus tirar algo. We get so scared of Jesus taking something away Que a from gente us esquece que quando Jesus tira é para dar algo muito melhor. that we forget that when Jesus takes something away, it's to give us something so much better. A gente está tão preocupado com as coisas que a gente tem aqui We are so worried about the things that we have que a here gente não dá valor e não entende o quão grandes são as coisas that we don't eternas. understand the value of the eternal things. Então, estamos tão preocupados no que a gente vai perder He was so worried, what I'm going to lose. que esquecemos que Jesus ele dá muito mais. And we forget that Jesus gives us so much more. O jovem ele quis olhar para aquilo que ele tinha e não para aquilo que Jesus estava oferecendo. That young man wanted to look at what he had and not at what Jesus was Então offering ele him. se entristeceu e não seguiu a Jesus. So he got sad and he didn't follow E Jesus. logo depois que esse jovem sai, And right after this young man leaves, Jesus olha ao redor Jesus looks around e ele fala aos seus and he discípulos: says to his disciples, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Jesus looked around and said to his disciples, how hard it is for the rich to enter the kingdom of God. The disciples were amazed at his words. But Jesus said again, children, how hard it is to enter the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than someone who is rich to enter the kingdom of God. Eu não sei você, eu não costuro. I don't know about you, I don't Assim, sew. não vai que eu não costuro. Eu sei botar um botão. I Ok? know- Se o botão caiu, eu sei botar botão. To not say that I don't know how to do anything, I know how to sew in a button. Mas com certeza eu nunca vi um camelo passar pelo fundo de uma agulha. But I for sure have not seen a camel go through the eye O que of a Jesus needle. estava falando aqui era algo completamente impossível de acontecer. What Jesus was saying here was something completely impossible Mas to vamos happen. lembrar também, Let's remember. Jesus ele não faz acepção de pessoas. Jesus doesn't make the... Acepção, ele não faz, he doesn't make differentiation from people. A gente vai ver aqui que o problema não é como Jesus tratava os ricos We diferentes. see that the problem here is not that Jesus treated the rich differently. O problema é que os ricos tratavam Jesus The diferente. problem is that the rich treated Jesus differently. E é isso que nós precisamos entender. And that's what we need to O understand. problema que Jesus está falando aqui não é ter The riquezas, problem that Jesus is saying here is not about having mas é riches, o amor a elas. but it's the love for O riches. amor desse jovem às suas riquezas The love of this young man to his riches fez esse jovem se entristecer e não seguir a Jesus Cristo. made him get upset and not follow Jesus. Porque ele estava saciado com o que ele tinha. Because he was satiated with E what ele, he had. e ele He achava had. que Jesus não podia dar mais. And he knew that Jesus couldn't give him more. Olha, eu vou dar um exemplo bem bobo aqui. I'm going to give a very silly example. É, here. quando eu e o pastor Thomas, eu não sei se você é assim. Quando a gente vai no Costco com fome, I don't know if you're like this, but when Pastor Thomas and I go to Costco queridos, and we're tudo que hungry, eles oferecem lá é maravilhoso. everything they offer is so good. Aí a gente sai pegando tudo. And then we get everything. Até tem uma jujuba lá horrível, que eu nem sei do que é. Aquela jujuba tava maravilhosa daquele dia que eu tava com They fome. have this gummy that is terrible that we don't like, but one day I was hungry and I thought it was amazing. E parênteses, eu vou expor o pastor Thomas aqui. Parenthesis, because I'm Que going ele to sempre me expose expõe Pastor nas Thomas suas, here ele sempre me expõe nas suas pregações because he também. always exposes me in his preaching too. E aí ele vai, sabe o que ele faz comigo, Do you know queridos? what he does to me?
me. Ele pede pra eu pedir. He asked for me Você acredita to que o ask pastor them Thomas, for the samples. ele fica pedindo pra eu pedir a prova no He Costco? asked me to ask the Eu person falei for the assim, samples vai at pedir a Costco. prova. I say, you Aí ele falou go assim, and não, you pede ask. você, pede 2. And he's like, go you and you ask for 2. Aí eu pego a minha, And then I get mine. aí depois ele pega a dele, And then he gets his. aí no final ele fala assim, pega mais uma lá pra And mim. then he says, get one more from me. Eu falo, vai brigar você. You go get yours. Porque quando eu quero pedir uma sobremesa no restaurante, Because when I want to order dessert ele at fala a assim, restaurant, pode pedir um brownie pra ela, por favor. he always says, can you get a brownie for her, please? Então, fala pelo menos que é pra nós dois. And I say, at least say that it's for the both of us. Mas quando a gente tá com fome, gente, But when we are tudo é hungry, maravilhoso. everything is wonderful. Mas quando a gente acaba de comer, But when we just ate, quando a gente faz aquele almoço maravilhoso em casa when we have that wonderful lunch at home, e a gente vai pro Costco, and we go to a gente só Costco, pega o que a gente quer. we only get what we really Talvez um want. docinho de sobremesa. Maybe a little dessert. Mas eu não vou sair pegando tudo porque eu também não tô com fome. But I'm not gonna get everything because I'm not hungry. Quando a gente tá saciado, When we are satiated, a gente olha pras coisas e a gente não dá valor pra elas. we look at things and we don't give them value. Aquele jovem rico foi exatamente isso. That's exactly what happened to the Ele young estava rich man. saciado com as suas riquezas. He had enough with O que his são riches. tesouros no céu? What are the treasures Eu of prefiro as heaven? minhas riquezas que eu tenho aqui. I prefer the riches that I have here. Esse é o problema que Jesus está falando da That riqueza. is the problem that Jesus As is pessoas saying ficam with tão the saciadas riches. com as riquezas delas terrenas. People get so satiated with the riches on earth. Elas ficam tão preocupadas com o dinheiro na conta. They get so worried about having money in their bank Que account. muitas vezes aquilo que Jesus That oferece many times what Jesus não é o offers suficiente para is elas. not enough for them. Ou elas não precisam. Or they don't need Porque it. elas acham que elas já têm tudo. Because they think they already have everything. Por isso que tudo que a gente acha que tem, Because that's why the everything that não we é think we tudo, have queridos. is not all. Olha o que Deus fala para o seu povo quando eles estavam a caminho da terra prometida. Look at what God says to his people in the way to the promised land. Deuteronômio 8, 12 e 14. Não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, and when your herds and flocks grow large, and your silver and gold increase, and all you have is multiplied, then your heart will become proud, and you will forget the Lord your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. O que Deus está falando para eles é, olha, eu vou dar o que eu prometi. What Jesus is saying here is, God Vocês is vão saying ter- here, I'm going to give you what I Vocês vão promised ter you. vidas maravilhosas. You will have wonderful lives. Mas quando vocês estiverem satisfeitos, But when you're satisfied, não fiquem orgulhosos don't be proud e se esqueçam do Senhor. and forget about the Lord. Não satisfaça sua alma com as bênçãos, mas com aquele que abençoa. Don't satisfy your souls with the blessings, but with the one who blesses. Você está entendendo a diferença? Do you understand the Não difference? satisfaça sua alma com o que Deus te dá. Don't satisfy your soul with what God gives you. Satisfaça sua alma com quem te deu. Satisfy your soul with the O one que Deus está gave to que you. Deus tá falando é, olha, eu vou dar para vocês uma vida melhor. God is saying, I'm going to give you a better Eu vou life. cuidar de I'm going to vocês. take care of you. E dói a gente ouvir Deus falando, não se esqueça de mim. And it hurts for us to hear God saying, don't forget Que about me. queridos, Deus não precisa do nosso amor. Because he doesn't need our A love. gente precisa amar a Deus. We need to love E him. muitas vezes eu penso em Deus olhando para as pessoas e falando assim, olha, lembra de mim. And many times I imagine God looking at people E and aí a saying, gente tá remember assim, me. Deus, mas eu preciso desse dinheiro na And we say, conta. no, God, but I need this money in my Não account. tem problema pegar trabalhos aos It's domingos. okay for me to work every Porque a minha Sunday. prioridade é Because essa. that's my priority. Eu tô cansado. I'm tired. Eu tô doente. I'm sick. Ai, é muito tempo. Oh, it's too much time. Ai, Senhor, é muito chato. Oh, it's so boring. Ai, Senhor, eu não quero perdoar. I don't want to forgive. Ai, eu não quero obedecer. No, I don't Ai, eu não wanna quero ficar lá obey. ouvindo o pastor. I don't want to go and just Eu não hear the quero pastor. dizimar. I don't want to give Ai, eu não tithes. quero louvar. I don't wanna É sempre worship. as mesmas It's always the músicas. same songs. E aí a gente acha que a gente tem tudo. And we think that we have E everything. Deus tá olhando e falou assim, não se esqueça de mim. And God is saying, don't forget about me. Olha pra mim. Look at me. Fui eu que te dei o seu trabalho. I gave you your Fui eu que te dei a sua job. saúde. I gave you your Foi eu que te health. dei a sua I família. gave you your O ar que você family. respira sou eu que o dou. I give you the breath that you Queridos, a breathe. gente nem sabe se a gente vai acordar amanhã. We don't even know if we're going to wake up tomorrow. Deus é aquele que provê tudo pra nós. God is the one who provides everything E a to gente us. sempre coloca ele em segundo And we plano. always put him in second place. Deus olha e fala assim, eu prometo uma vida boa pra você. God says, I promise you a good life. Mas não se esqueça de mim. But don't forget about me. Muitas vezes quando a gente tem fartura, Many times when we have a gente abundance, se esquece de Deus. we forget about Muitas God. vezes quando a gente tem tudo que a gente precisa, Many times when we have everything that we need, a gente esquece daquele que provê. we forget the one who provides. A gente esquece de Deus quando a gente está confortável. We forget God when we're comfortable. E a gente fica com raiva de Deus quando a gente está desconfortável. And we get angry at God when we are uncomfortable. Vai entender. Quando a gente está confortável, a gente esquece. When we are comfortable, we forget. Quando Deus não faz o que a gente quer, a gente fica com raiva dele. When God doesn't do what we want, we get angry at him. Que amor é esse que a gente tem ao Senhor? What is this love that we have Somos for the Lord? iguais a esse jovem
jovem rico muitas we are vezes. just like this young rich man A at gente times. acha que tem tudo. We think that we have everything. Jesus vem e mostra que o nosso coração está no lugar And errado. that Jesus shows that our heart is in the wrong place. A gente não só obedece ao Senhor quando as coisas estão do nosso jeito. We don't only follow the Lord, won't obey the Lord when things are going our A way. gente não só dizima e oferta quando a gente tem o We suficiente. don't only give tithes and offerings when we have enough. A gente não vai pra igreja só quando a gente tem uma semana boa. We don't go to church only when we have a good week. A gente não serve na igreja só porque a gente quer ser visto. We don't serve at church just because we want to be seen. A gente não ama o próximo só porque as pessoas são legais conosco. We don't love others just when people are nice to Até us. porque Jesus fala pra gente amar os nossos inimigos também. Because Jesus also tells us to love our enemies. A gente não fica com raiva de Deus só porque ele nos dá, só porque a bênção não chegou. We don't get angry at God just because our blessing hasn't A arrived gente não fica yet. chateado com Deus porque não foi do nosso We jeito. don't get upset with God because things didn't go our Nós way. não esquecemos de Deus porque a gente acha que a gente já tem tudo o que a gente precisa. We don't forget about God because we think we already have everything Se a that we gente need. fizer isso, nós somos iguaizinhos ao jovem rico. If we do this, we are just like that rich young man. Aquele jovem estava com a alma satisfeita com as suas riquezas. His soul was satisfied with his riches. E ele não entendeu que o convite de Jesus iria mudar completamente a sua vida. And he didn't understand that that invite from Jesus would change his life completely. Aquele jovem focou no seu tesouro passageiro. He focused on that treasure that would pass. E ele perdeu a oportunidade de ter um tesouro eterno. And he missed the opportunity to have an eternal treasure. E mesmo que seja impossível que um camelo passe no fundo de uma agulha, And even if it's impossible for a camel to go through the eye of a needle, para Deus nada é impossível. nothing is impossible Vamos for God. continuar lendo Marcos 10, 26, 27. Eu já estou terminando. I'm almost done. Let's continue reading Mark 10, 26 and E aí, 27. depois que Jesus fala isso, os discípulos viram para ele perplexos e perguntam: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Para Deus. The disciples were even more amazed and said to each other, "Then who can be saved?" Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but not with God. All things are possible with O God." que Jesus está falando, olha, não tem ninguém que Deus não possa salvar. What Jesus is saying is there's nobody that God can É save. difícil? É. Is it hard? Yes. Mas se esse jovem rico quisesse, But if the rich young man wanted, com Deus seria it possível. would be possible with God. Às vezes a gente fala, mas é impossível ter essa mudança na minha vida. Sometimes we say it's impossible for me to have this Queridos, transformation in my life. nada é impossível para Deus. Nothing is impossible for God. A dor de hoje é difícil. The pain today is hard. O que a gente tem que renunciar talvez seja difícil. What we need to give up is sometimes hard. Mas com Deus é possível a gente passar por ela. But with God, it's possible for us to go through Era it. difícil para aquele jovem rico deixar suas riquezas. It was difficult for the young rich man to leave his Mas, riches queridos, eu tenho behind. certeza que seguir a Jesus ia saciá-lo. But I'm sure that following Jesus would satisfy him. Eu nunca vou conseguir ter um relacionamento com Deus I will never be able to have a relationship with God se eu não seguir e deixar Ele fazer. if I don't follow him and let him move. Muitas pessoas acham que nunca vão conseguir ser crentes. Many people think that they will never be able Nunca to vão be conseguir Christians. seguir o que a Bíblia fala. I'm never going to be able to follow Nunca what the vão, Bible tells me. nunca vão conseguir ter um coração transformado. I'm never going to be able to have a transformed É heart. difícil? Is it É. difficult? Mas tem algo Yes. impossível para o nosso But Deus? is anything Não impossible for our tem. God? No. Então siga Jesus e deixe e veja, contemple o que Ele pode fazer. But follow Jesus and behold everything that he can do. E aí, claro, Pedro, e a gente vai terminar essa passagem agora, Marcos 10, 28, 30. And of course, Peter, and we're going to finish with this E passage. eu acho muito engraçado que Pedro agora vai deixar claro que ele não foi igual ao jovem rico. And I think it's funny because Peter is going to make it clear that he was not like the young E aí rich fala man. assim, então Pedro começou a dizer-lhe, nós deixamos tudo para seguir-te, Jesus. E Jesus respondeu, em verdade lhes digo que ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos ou campos por causa de mim e pelo evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E na era futura, a vida eterna. Then Peter spoke up. "We have left everything behind to follow you." "Truly I tell you," Jesus replied, "no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age. Homes, brothers, sisters, mothers, children, and fields, along with persecutions, and in the age to come, eternal life." Pedro entendeu a mensagem de Jesus. Peter understood the message E aí that ele Jesus vira pra ele e had. fala assim, eu deixei. And he said, "I did Ele it. não deixou, mas eu You deixei. didn't do it, but I did it." E aí Jesus vira pra ele e fala assim, todos aqueles que deixaram tudo, eu vou resumir, todos aqueles que deixaram tudo, eles vão ter também a sua recompensa. And I'm going to summarize. He says that everyone who left behind everything is going to have their reward. Ele fala que vai ter recompensa no tempo presente e na futura. He says that we will have our reward in the present age and in the future. Jesus, mais uma vez, responde com amor sobre aqueles que deixaram tudo para segui-lo.
segui-lo. Once again, Jesus answers with love for those who left everything E ele behind to follow fala him. que há recompensa para aqueles no tempo presente. And he says that the reward for those in this present E a gente age, sempre pula essa parte mais com perseguições, and we always skip the part of with porque é persecutions desconfortável. because it's uncomfortable. Mas a verdade é que Jesus está falando é que mesmo com perseguições, But what Jesus is saying is that even with mesmo persecution, que seja difícil, even if it's difficult, vocês ainda terão as suas recompensas you will have your reward no tempo presente in the present e o age, mais importante, and the most na important, vida in eterna. eternal life. E é isso que Jesus está falando pra gente. And that's what Jesus Se is você telling deixa us. tudo, se você cumpre aquilo que eu falo, If you leave behind everything, if you follow se what você I me tell you, aceita, if you se accept você me me, if segue, you follow me, eu tenho algo e recompensas pra você. I have rewards for you. Queridos, quando Jesus nos chama, When Jesus calls us, quando a gente entende que é só se a gente precisa aceitar Jesus Cristo, when we understand we just need to follow Jesus quando a Christ, gente deixa Ele entrar e transformar a nossa vida, when we let him come in and transform our vale lives, tão mais do que qualquer coisa que esse mundo possa nos dar. it's so much greater than anything that this world can give us. Então hoje, no final de tudo isso, So tonight, today, at the end of all of this, a fala para hoje é: what we have for today is entregue tudo surrender e everything faça de Deus o seu tudo. and make God your everything. Não adianta você ficar perguntando para Jesus o que você precisa fazer. There's no point in asking Jesus what you need to do. Jesus já te respondeu 1, 2, 3, 4, 5 vezes, Because 6 Jesus- vezes, 1000 vezes. Jesus has already answered you once, twice, 5 times, Jesus 1,000 times. já te disse perdoa. He already told you forgive. Jesus já te disse deixa para trás. He already told you leave behind. Jesus já falou não faz mais He isso. already told you don't do this anymore. E aí você sai sempre entristecido. And you always leave sad, Mas nunca muda. but you never change. Queridos, Jesus está falando, olha, deixa para trás. Jesus is saying leave behind. Deixa para trás essas coisas terrenas. Leave these earthly things Eu behind. tenho algo melhor. I have something Eu vou better. suprir. I'm going to fulfill. Eu vou te amar. I'm gonna love Eu vou te you. dar a força. I'm gonna give you the Eu vou strength. ser a sua companhia. I'm going to be your company. Eu vou te dar amor. I will give you love. Eu vou renovar as suas I will forças. renew your strength. Queridos, nada é impossível para o nosso Deus. Nothing is impossible for our É God. difícil? É. Is it difficult? Yes. Mas, queridos, não há nada que o nosso Deus não possa But fazer. there is nothing that our God can't do. Não há ninguém que o nosso Deus não possa amar. There's no one that our God can't love. Aquele jovem saiu triste depois do seu encontro com That young Jesus. man left sad after encountering Mas Jesus. Jesus o amou. But Jesus loved Jesus o direcionou. him. Jesus directed Jesus him. falou: vem, só me segue. Jesus said, come, just follow Eu me. lido com o resto. I will deal with Primeiro o the rest. reino dos céus. First the kingdom As of outras God. coisas serão The other acrescentadas. things will be added to you. Vem, me segue, entrega o seu coração, entrega a sua vida. Come, follow me, give me your heart, E give eu me your life. prometo cuidar das outras And I coisas. promise that I will take care Essa é of a the fala other de things. Jesus para ele. This is what Jesus Fala said to assim: him. deixa tudo para trás. Leave everything Essas behind. coisas não importam mais. These things don't matter E anymore. vem e veja e contemple aquilo que eu posso fazer na sua vida. Come and behold what I can do in your life. Que a gente possa declarar assim como o salmista. May we declare just like the psalmist. Salmo 73, 25, 26. A quem tenho nos céus, senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Whom have I in heaven but you? And earth has nothing I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart. Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que o Senhor. There is no one on earth that I desire before Olha o que ele Jesus. fala: Senhor, o meu corpo, o meu coração, eles podem fraquejar, My body, my mind may be weak, mas o Senhor é a rocha do meu coração. but you are the rock of my heart. As coisas, Senhor, podem não estar como eu quero. The things may not be how I want them Eu to be. posso não estar como eu queria, I may not be like I want mas to o Senhor é a minha be, prioridade. but you are my priority. O que o Senhor pedir, Senhor, eis-nos aqui. What you ask, here I am. Eu não tô falando que Jesus vai pedir para você vender tudo, não. I'm not saying that Jesus is going to ask you to sell everything. Ele sabe o que aquele jovem rico precisava. He knows what the young rich man needed. E ele sabe o que você precisa. And he knows what you need. Talvez para você não seja dinheiro. Maybe for you it's not money. Talvez para você seja tempo. Maybe for you it's time. Talvez para você seja priorizá-lo. Maybe for you it's prioritizing Talvez para him. você seja deixar o orgulho de lado. Maybe for you it's leaving your pride to the Talvez side. para você seja uma decisão Maybe for de you it's realmente se making a comprometer decision com o Senhor. of truly committing to the Lord. Talvez para você sejam as distrações do dia a dia. Maybe for you it's the distractions of Talvez your daily life. uma ação que você sabe que não é tão boa. Maybe something that you know it's not good Talvez for as you. dúvidas, Maybe the doubts, falta de fé. lack of faith. Jesus sabe o que você precisa deixar para trás. Jesus knows what you need to Eu leave não behind. sei. I don't E know. sinceramente, eu nem preciso saber. And honestly, I don't need Porque to se know. você vai aos pés de Jesus Because if you're going at the e se feet of você deixa Jesus, para trás, and if you leave him Jesus behind, mesmo vai transformar a sua vida. Jesus is going to transform your É para life. isso que a gente lê a palavra do Senhor. That's why we read the word É of the para isso Lord. que a gente vem à igreja. That's why we come É to para church. isso que a gente cultua na nossa casa. That's why we praise God in Porque our homes.
todos os dias a gente pergunta: Because every day we o que o ask, Senhor quer de mim hoje? what do you want from me Espírito today? Santo, me mostra o que o Senhor quer de mim Holy hoje. Spirit, show me what you need Espírito from me Santo, me today. mostra o que eu preciso deixar. Show me what I need to Porque o leave Senhor behind. é a rocha do meu coração. Because you are the rock of my heart. Que o corpo pode fraquejar, My, a mente pode fraquejar, my mind and my body may weaken. mas o Senhor é nossa rocha, But you are our aquele que rock, nos sustenta. the one who sustains Não us. olha para as riquezas terrenas. Don't look at the earthly Não riches. fique focado naquilo que você tem Don't be focused on what you ou have quem você acha que você é. or who you think that you are. Foque em Jesus. Focus on Jesus. Siga a Jesus. Follow Jesus. Que Ele seja sempre a prioridade na nossa vida. May He always be the priority in our lives. Quais são os tesouros hoje terrenos que você tem What are the earthly treasures that you have today que te impedem de você priorizar os tesouros that eternos? stop you from prioritizing the eternal treasures? E vamos ser bem sinceros aqui. And let's be very honest O here. que hoje está no seu caminho What today is in your way que Ele entristece toda vez que você sabe que você precisa deixar para trás? that upsets you every time that you know you need to leave it Aquilo que behind? continua no seu caminho, That thing no seu that relacionamento com Deus. Keeps being in the way of your relationship with God. Nessa manhã, This morning, se a gente quer mais, if we want se a more, gente quer uma vida com if Jesus, we want a life with Jesus, é necessário a gente vender tudo it's necessary